bem-vindos ao segundo dia de congresso. Ontem fomos extremamente abençoados pela palavra, pelas participações, pelo louvor. Tudo contribuiu não só para a nossa bênção, mas acima de tudo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos iniciar este segundo dia com uma palavra de oração. Senhor, muito Tu tens feito nas nossas vidas, Tu nos tens sustentado, Tu nos tens guardado, em tudo tens sido connosco. E a prova é que a Tua palavra a cada dia chega aos nossos corações. Seja de que forma for, sejam quais forem as circunstâncias, Tu estás connosco e a Tua palavra está connosco. Neste segundo dia, Senhor, neste congresso, nós queremos que Tu nos abençoes e por isso Te pedimos que o Teu Santo Espírito seja connosco, que dirijas todas as coisas e que mais uma vez a bênção venha às nossas vidas, aos nossos corações, mas acima de tudo, honra e glória ao Teu santo nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Até aos céus.
Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor, minha adoração é só para ti. Todo o meu coração e todo o meu ser para ti. Faz tua vontade em mim. Senhor, meu desejo é te com louvor, na sua presença com gozo, canta grande e forte é o seu nome, louva ao som do trompete, com a do fiarba também, que toda a criação na terra e céu cante para o Senhor com o coração, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom.
com gozo, canta grande e forte, é o seu nome. Louva ao som do trompete, com o fiarpa também. Que toda a criação na terra e céu cante para o Senhor com o coração. Porque Deus é bom, 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 e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, 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 e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, 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 e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Quão bom e agradável é quando louvamos a Deus juntos. Mas o mais importante é a sua palavra. Que tal fazermos um resumo daquilo que aconteceu no dia de ontem? Aquele que é verdadeiramente cristão, justificado pela fé em Jesus Cristo, reconciliado com Deus, passa por uma mudança completa de identidade. O cristão não vive mais para perseguir reconhecimento, não vive mais para perseguir fama, não vive mais para perseguir influência ou beleza, para ganhar seguidores. O cristão vive para que Cristo seja visto, magnificado, exaltado na sua própria vida. O maior feito do verdadeiro discípulo de Cristo é que Cristo seja visto. Se tratarmos a salvação como algo que pode ser comprado, como algo que pode ser merecido, acabamos por desvalorizar a salvação, minamos-la, cancelamos até o que Cristo fez por nós. O verdadeiro cristão, ele não vive para aniquilar a graça. Não é esse o propósito da vida do cristão. Ele vive para magnificar a graça. Quando assume a sua incapacidade, quando confia plena e inquestionavelmente no Senhor, quando vive pela fé, quando caminha de acordo com a sua nova identidade, quando recebe a salvação como pessoa desesperada sem a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, então ele magnifica a graça de Deus. Depois deste recordar do dia de ontem, vamos então ouvir a palavra de Deus. Fica atento àquilo que Deus quer falar ao teu coração na noite deste dia. Olá, boa noite. Celebramos hoje, relembramos hoje os 503 anos da Reforma Protestante. 503 anos desde que Martinho Lutero pregou nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses. Mal sabia Martinho Lutero que cada martelada naquele portão significava uma martelada na escravidão que acometia a Igreja. Hoje nós vamos falar exatamente de liberdade, a verdadeira liberdade. Aquilo por qual lutou também Martinho Lutero e todos os reformadores. Porque que a salvação vem somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo e nos traz a uma glória a Deus somente. E estamos mergulhados na Escritura somente para verificar isso. Liberdade. Liberdade é o tema que hoje nós iremos estar a tratar. Talvez a liberdade seja o valor mais fundamental da sociedade ocidental pós-moderna. Liberdade
Hoje o que interessa é ser livre, livre para escolher o seu futuro, livre para se autodeterminar, livre para expressar a sua identidade da forma como deseja, livre para expressar a sua sexualidade da forma como deseja. Livre, liberdade. Paradoxalmente vivemos hoje o cercear, 2020, vivemos hoje o cercear das nossas liberdades. Máscaras, confinamentos, restrições espaciais, restrições de conselhos sobre o qual não podemos andar. A autonomia e a liberdade que pensávamos que nós tínhamos, ela foi-nos retirada. Tem-nos sido negada. Tendemos a pensar na liberdade desta forma. Liberdade significa que eu estou desimpedido para viver a vida como escolho viver. E qualquer coisa menos que isso, qualquer coisa que me impeça de viver a vida como eu desejo de viver, é uma forma de escravidão. Eu posso escolher por mim mesmo o que me traz prazer, seguir os meus desejos. E se alguém me impede de alcançar isso, então está-me a escravizar. É por isso que a religião muitas vezes é vista como escravidão. O cristianismo muitas vezes é visto como escravidão. Porque às vezes se coloca, aliás, como nós já temos vindo a falar, os antigos desejos, eles são mortos, pregados na cruz, para que novos desejos possam surgir, para que Cristo possa surgir em nós, para que Cristo viva em nós. Afinal, quem vive em nós? É Cristo que vive em nós. Mas talvez o que precisemos neste momento é de repensar. Como cristãos, como sociedade, precisamos de repensar a liberdade. Repensar o conceito que temos acerca de liberdade. Precisamos de uma definição diferente. E Paulo nos dá uma definição diferente. Nós iremos já ver isso. É interessante, não é? Quando navegamos pela história, particularmente a história da Igreja, nós vemos que foi em alturas de maior perseguição, foi em alturas de maiores restrições, foi em alturas de maior anulação da liberdade pessoal, da liberdade religiosa, em que os cristãos se manifestaram mais vibrantes, os cristãos se manifestaram mais apaixonados, mais adoradores, se sentiram mais livres, talvez como nunca nenhum de nós se sentiu ainda. Que liberdade é esta? Que liberdade é esta que eles tinham? Que liberdade é esta que nós temos em Cristo? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 15. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 15. E diz assim a palavra do Senhor. Estai, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aquele que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Até aqui a nossa passagem. O que nós temos visto até agora, e é necessário perceber onde esta passagem surge. Nos capítulos 1 e capítulos 2, Paulo defende a sua autoridade. Ele primeiro, como falámos, ele apresenta a sua perplexidade por causa deles mudarem para outro evangelho, aceitarem um outro evangelho, que não foi aquele que Paulo pregou. Ele defende a sua
autoridade, o seu apostolado, dizendo que veio de Deus, não veio de um homem, dizendo que foi a Jerusalém, dizendo que rebateu o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele estava a não andar conforme a verdade do Evangelho, ao fugir daquilo que é a verdade do Evangelho. E nos capítulos 3 e 4, ele faz um longo discurso, então, acerca do que é a justificação pela fé. Trazendo também justificativas, combatendo também as justificações que o grupo da circuncisão, que os judaizantes traziam acerca de Abraão, que Abraão também foi circuncidado lá em Gênesis capítulo 17. Mas Paulo, ele traça este longo argumento do capítulo 3, capítulo 4, acerca da justificação, que nós somos tratados justos perante Deus, somos vistos como justos perante Deus pela fé. Como Abraão, não por obras da lei. E termina o versículo 31 do capítulo 4 a dizer assim: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Não somos filhos da escrava Agar, aquela a que não tinha o filho da promessa, mas somos filhos da livre, de Sara, que teve o filho da promessa. Ele define para nós então que ele vai trazer a verdadeira liberdade para nós. Nos últimos capítulos, se o 3 e 4 são este longo argumento, nos 5 e 6, ele agora vai trazer aplicações pastorais. Se ele já se defendeu, já apresentou o seu argumento, agora nos últimos capítulos ele traz aplicações pastorais acerca desta verdade maravilhosa de que é ser salvo pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente. De ser filho da livre e não ser filho da escrava. Então, que liberdade é esta que Paulo está a apresentar? Como devemos encarar esta liberdade? Ou como devemos tratar esta liberdade que nós recebemos? E lemos logo no versículo 1. Nós iremos ver 3 coisas neste texto. Nós iremos ver 3 coisas. Iremos ver a primeira, que a liberdade deve ser apreciada. A liberdade deve ser apreciada. A segunda, que a liberdade deve ser protegida. E a terceira, que a liberdade deve ser expressada para com os outros. Primeira coisa, então, que a liberdade deve ser apreciada. Notem o que Paulo diz no capítulo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz a Revista Atualizada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O conceito que nós temos de liberdade na nossa própria sociedade é uma instrumentalização da mesma. Ou seja, ela serve como instrumento para alcançar algo, para expressar algo, para expressar a minha vontade, para expressar a minha identidade. Isso é como nós vemos a liberdade. Mas Paulo diz que Cristo nos libertou para a liberdade. Para a liberdade. Ele nos apresenta a liberdade conquistada por Cristo. A liberdade bíblica, a liberdade divina, não é vista como um meio, pelo menos para já. Mas a liberdade não é vista como um meio. É vista como um fim para o qual nós fomos libertos. Cristo nos libertou para a liberdade. A nossa sociedade vê isto de uma forma muito diferente. A liberdade, ela é feita para expressar os meus prazeres escravizadores, expressar a minha identidade idólatra. Mas Paulo nos diz que, num sentido, a liberdade é algo para o qual Cristo nos libertou. Isto faz-nos repensar a nossa maneira de ver, de experimentar a liberdade. No fundo, nós devemos desfrutar desta liberdade. Se Cristo ganhou a liberdade para nós, se Ele nos libertou para a liberdade, então é porque nós devemos aproveitar isto que Cristo ganhou para nós. Devemos acolher esta liberdade, devemos amar esta liberdade, devemos desfrutar desta liberdade. Existe um senso em que o objetivo do Evangelho é a liberdade. Devemos desfrutar dela, acolhê-la, amá-la. Existe um senso em que Cristo é o abolicionista que nos tirou da escravidão, nos tirou as cadeias, destruiu as cadeias, nos tirou da escravidão para sermos livres. E Paulo agora diz, olha, desfruta deste novo estado, desfruta do teu estado de liberdade. Mas para isso é preciso percebermos claramente de onde fomos libertos. Porque muitas vezes existe uma frase magnífica que diz: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Uma frase puritana magnífica. Enquanto o pecado não for amargo,
Cristo não será doce. Isto quer dizer que nós não desfrutamos da liberdade em Cristo. Não desfrutamos daquilo que Cristo ganhou para nós. Não desfrutamos do próprio Cristo, da doçura do próprio Cristo, muitas vezes porque o pecado para nós não é amargo. Porque a escravidão não é terrível para nós. Olhamos às vezes com saudade para esse tempo de escravidão. Nós precisamos de perceber de onde fomos libertos. Precisamos de perceber qual era o nosso estado antes. E aí nós acolheremos, desfrutamos, amamos a nossa liberdade. Vejam algumas coisas que nós fomos libertos. Gálatas no capítulo 3 diz que nós fomos libertos da maldição da lei. A maldição que nos condenava, a maldição que nos acusava, a maldição que nos levaria ao madeiro. Nós fomos libertos dessa maldição e Cristo se fez maldição por nós. Lá em Romanos capítulo 5 diz que nós fomos libertos da maldição do próprio Adão. Adão, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas vindo Jesus Cristo, um segundo Adão, Ele nos libertou da maldição de Adão. Somos livres da morte espiritual, lá em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa sujeira. Estávamos mortos. Mas Ele nos vivificou. Ele nos vivificou, nos deu vida. Somos livres do medo da morte. Lá em Hebreus capítulo 2. Ele venceu a morte, nos livrou do medo da morte. Somos livres da condenação. Romanos capítulo 8. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não somos acusados agora. Não somos acusados. Podemos desfrutar da liberdade de uma consciência limpa, de um cadastro limpo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos libertos também do poder do pecado, Romanos capítulo 6. Somos libertos da autoridade de Satanás, Colossenses 1. Somos libertos para herdar tudo o que Cristo ganhou para nós, lá no capítulo 4 de Gálatas, no capítulo anterior. Não somos mais escravos, agora somos filhos. Filhos. Herdeiros com Jesus Cristo. Herdeiros com Jesus Cristo. Consegues respirar esta liberdade? Enche os pulmões com esta liberdade. Enche a mente com esta liberdade. Desfruta, ama, aprecia a liberdade que tens em Jesus Cristo. Não és mais isto. Agora és outra coisa completamente transformada, uma nova identidade. Agora Cristo vive em ti. Agora não és mais escravo, tu és filho. Desfruta desta liberdade. Por isso Paulo, ele diz logo no início, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Desfruta dessa mesma liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz Jesus. Por isso usufrui dessa liberdade. Isto é o primeiro. Primeira coisa. Desfruta da liberdade que tens em Cristo. É a forma de encarar. A segunda maneira de encarar a liberdade é devemos proteger esta mesma liberdade. Proteger a liberdade. E vemos isso logo ainda no versículo 1. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Permanecei firmes, não vos torneis a meter debaixo de um jugo, novamente, de escravidão. Quando falamos de liberdade em Cristo, dois inimigos rapidamente se levantam. Inimigos externos e inimigos internos. Inimigos externos que tentam cercear, que tentam limitar a nossa liberdade em Cristo. E inimigos internos também. Porque carregamos connosco ainda, e podemos carregar connosco ainda, a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo, daquele escravo que foi liberto, que esteve escravizado durante anos, foi liberto, mas ainda carrega consigo a mentalidade antiga. Olhemos para o povo no Egito. 400 anos escravo. 400 anos escravo no Egito. 400 anos a sofrer. 400 anos sob o jugo de um senhor terrível, sobre o jugo do Egito. E Deus envia Moisés. Deus envia Moisés para libertar o povo. Sob sinais e maravilhas o povo sai. O povo passa ao Mar Vermelho. E a primeira dificuldade. Eles dizem, era tão bom. À primeira dificuldade eles dizem, nós queremos voltar para trás. Queremos desfrutar. Não se lembram aquilo que nós tínhamos lá atrás? Tantas vezes nós somos assim. Eles lembram-se de quê? Como é que era a vida deles lá atrás? Uma vida terrível, uma vida sobre jugo, uma vida em que tinham que fazer
tijolos sem sequer palha, uma vida em que eram escravizados totalmente, sem salário, sem dignidade, e mesmo assim a mentalidade continuava lá. Tantas vezes nós somos assim também. Carregamos esta mentalidade de escravos. Queremos voltar para aquilo que nos faz mal, para aquilo que deteriora a nossa mente, deteriora o nosso corpo. Portanto, é preciso proteger esta liberdade. Proteger esta liberdade contra inimigos externos e inimigos internos. Inimigos externos e internos. No capítulo 2, versículo 4 desta mesma carta, quando Paulo fala sobre a sua experiência lá em Jerusalém, ele diz que foi, e um grupo de judaizantes, um grupo daqueles que eram chamados à circuncisão, eles foram espiar a liberdade que eles tinham em Cristo. Foram espiar para os subjugar novamente. E vejam como Paulo responde no versículo 5. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Se a liberdade se perdesse, o Evangelho se perderia. É assim que nós pensamos sobre a liberdade em Cristo. Damos-lhe assim tanta importância. Era Cristo ou nada. O grupo de judaizantes, eles não negavam a fé. Eles diziam, olha, tu tens fé, mas agora precisas de fazer mais alguma coisa, ter esta marca no corpo, como Abraão também teve esta marca no corpo, para seres aceito por Deus, para seres justificado por Deus. Precisas de seguir determinadas regras, de seguir determinados dias. Era Cristo mais alguma coisa igual à salvação. Mas Paulo diz, não. É Cristo ou nada. É salvação pela graça somente, pela fé somente, por Cristo somente. Ou o peso recai todo sobre ti. Ou recai todo sobre a obra consumada de Jesus Cristo naquela cruz, ou recai todo sobre a tua obediência imperfeita à lei. Não existe nada no meio. E sair desta liberdade para a lei é, como Paulo considera, uma decapitação espiritual. É cair da graça, é tirar o único que pode trazer graça. Nós estamos aqui a falar de perda de salvação. Mais à frente ele diz, ainda no capítulo 5, confio de vós, versículo 10, no Senhor que nenhuma outra coisa sentiríeis. Mas a verdade é que muitas pessoas andam na igreja. Muitas pessoas parece que experimentam a liberdade em Cristo, mas não estão a seguir a liberdade em Cristo. Estão a tentar ganhar a salvação pelos seus méritos. Estão a tentar ganhar a salvação pelos seus feitos. Vivem a meritocracia salvífica, em que chegamos lá acima e dizemos, Deus, tu deves-me a salvação. Tu deves-me a entrada aqui. Tu és o meu devedor. Paulo quer proteger então a liberdade, porque todo o Evangelho está em causa, como ele diz. Um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, estraga toda a massa. Ele diz mais à frente. Então, Cristo fez tudo. É uma loucura, então, nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. É uma loucura o que vocês querem fazer. É como se nós fôssemos escravos numa prisão, nós fôssemos presos, estivéssemos na nossa cela, com as nossas liberdades limitadas, numa situação deplorável, e chega alguém, Cristo, com as chaves, abre as portas, abre a porta da nossa cela e nós saímos em liberdade. E desfrutamos aquela liberdade já do que o corredor prisional pode oferecer. Mas, entretanto, antes de nos dirigirmos para a saída, do nosso lado está uma cela aberta, sem ninguém, desocupada. E nós corremos para a cela, fechamos a porta. É loucura! Sairmos de uma escravidão para irmos para outra escravidão. Loucura! É como se estivéssemos em alto mar a tentar salvar-nos a nós próprios. O navio afundou e nós estamos ali em alto mar a tentar respirarmos um pouco no meio daquelas ondas avassaladoras. Chega um avião de resgate, estende a corda. Nós somos levados até lá acima e uma vez salvos, uma vez seguros lá em cima, a caminho da costa, dizemos, eu quero voltar para trás. Eu quero tentar ser salvo pela minha própria força. Eu quero tentar chegar à costa pela minha própria técnica, pela minha própria resiliência. É loucura.
Loucura! É loucura buscar ganhar o favor de Deus quando o favor de Deus já foi ganho. E no centro da mensagem do Evangelho está a obra perfeita, completa, consumada de Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus e um dia voltará para nos buscar. E Paulo está preocupado com o afastar desta mensagem importantíssima. Está preocupado com a perseverança deles. Notem o que diz no versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ele está preocupado com esta perseverança, com esta mentalidade de escravo, de querer ganhar o favor de Deus pelos seus próprios méritos. Vocês estão livres. Esse ensinamento não vem de Deus. Quem vos ensinou isso não vem de Deus. E Paulo é duro nesta proteção. Paulo é bem duro nesta proteção. Ele continua e diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentiríeis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Notem a graça que ele tem para com as igrejas na Galácia, para com as ovelhas desviadas e a dureza que ele tem para com os lobos dentro da igreja. Versículo 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo tem expressões bastante duras. Esta talvez seja uma das mais. Porque a tradução cortados é uma tradução que suaviza a própria palavra. O que Paulo está a dizer, na verdade, o que a palavra nos traz é que ele deseja, que esta palavra nos traz é que ele deseja ou desejava, quereria que eles fossem castrados. Castrados. Aqueles que vos andam a inquietar. Paulo, que linguagem forte, não podes dizer essas coisas, não podes, vivemos numa era da graça, não podes ser assim tão rude, tão mau. Não. Paulo sabe distinguir aqueles que são lobos e aqueles que são ovelhas desviadas. Para esta já há graça. Para eles voltarem para o caminho. Para os lobos, ele é duro. Ele tenta cortá-los pela raiz da igreja. Verdade e graça, verdade e amor caminham juntos. É preciso sabedoria e discernimento da parte de Deus para protegermos a liberdade que temos em Cristo. E por último, a liberdade cristã é preciso ser apreciada, a liberdade cristã é preciso ser protegida e, no fim, a liberdade cristã deve ser expressa. E vemos isso no versículo 5 e 6 e a partir do 13 ao 15. 5 e 6. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Como é que esta fé é expressa? Pelas três virtudes cardeais que Paulo tanto fala. Pela fé, pela esperança e pelo amor. A fé, logo no início, porque em Jesus Cristo, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Aquele que é livre em Cristo expressa a sua liberdade num anseio profundo pela vinda de Jesus Cristo. Ele anseia que Jesus Cristo venha. Ele anseia experimentar a justificação de uma forma plena e completa. Anseia ver o justo. Anseia ver a face do justo. Anseia ver Jesus Cristo. E a esperança bíblica não é uma esperança frágil, nem algo que pode ou não pode acontecer. A esperança bíblica é uma esperança certa, profunda, segura, de um futuro seguro. A virtude não está em ser judeu, não está em ser judeu circuncidado ou ser gentio incircunciso. Não está em nada disso. A virtude, como ele diz no versículo seguinte, a fé está na fé que opera pelo amor. Então a liberdade que nós temos ela é expressa pelo nosso anseio por ver Jesus Cristo voltar. Esperamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. E enquanto isso, essa liberdade é expressa pela fé que opera pelo amor. A fé tem face. Ela é vista pelo amor uns aos outros. E notem o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não fujam para o legalismo, mas também não fujam para a licenciosidade, para fazer o que querem. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O chamado de todo o cristão
é ser livre. Nós fomos chamados para a liberdade. E devemos desfrutar dessa liberdade, expressar essa liberdade, proteger essa liberdade, aplicar a liberdade no amor que nós temos para com os outros. Liberdade não é libertinagem, não é rebelião. Liberdade é expressa no serviço sacrificial do outro. É interessante, não é? Há muitas pessoas que por este mundo fora oram e rogam a Deus pelo chamado da parte de Deus. Deus, qual é o meu chamado? Tu podes ser uma dessas pessoas que ora incessantemente para que Deus te mostre o chamado que tem para a tua vida. Lê Gálatas 5:13. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Tu foste chamado para a liberdade. E para usar essa liberdade para o serviço dos outros. Para o servir e amar o outro. Vês uma necessidade, tu serve essa necessidade. Em Cristo, nós finalmente somos livres para servir. Porque até então nós poderíamos servir por medo do outro, por buscar aprovação, por buscar reputação, por buscar amizade, tudo isso. E éramos escravizados. Éramos escravos da reputação, escravos da opinião dos outros, éramos escravos da aprovação dos outros. Mas agora, amados por Deus, profundamente amados por Deus, nós não duvidamos que somos profundamente amados por Deus, sentimos-nos amados por Deus. Deus não nos ama amanhã mais do que ama hoje. Portanto, nós não temos que servir os outros para ganhar o favor de Deus. Nós não servimos os outros para ganhar a aprovação de Deus. Nós servimos os outros porque amamos a Deus. Antes, porque somos amados por Deus. Somos livres para servir os outros, sem sermos escravos da aprovação, sem exigirmos reconhecimento ou qualquer outra coisa. O verdadeiro Evangelho, a justificação pela fé, sem obras da lei, sem o peso de adicionar algo à obra de Cristo, nos motiva plenamente a amar a Deus. Ele é merecedor. Ele nos motiva a amar os outros também, a buscar os outros, a fugir daquilo que está no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Não, nós não buscamos consumir uns aos outros. Nós amamos a Deus, amamos os outros, porque somos verdadeiramente livres por Cristo que nos libertou. Permita-me então terminar com estas perguntas. Tu sentes-te livre ou sentes-te escravo? Porquê é que tu fazes o que fazes? Porque serves a Deus. Porquê é que amas o outro? É por medo? É por medo de ir para o inferno? É por medo das consequências que Deus te dará? Ou é por obrigação? Deus é Deus e eu não sou ninguém, portanto, se Deus manda, eu tenho que fazer. É isso? Ou é por recompensa? Porque queres mesmo ir para o céu? Ou talvez, não sei, queres ganhar o favor de Deus de alguma forma? Achas que no fundo Deus aceita boas pessoas? Deus aceita aquelas que não dizem muitas asneiras, que sabem muitos versículos de cor, que sabem hinos do inário de cor, que casam virgens, que coloca aqui o que quiseres. Porquê é que serves o outro? Porquê é que amas o outro? Porquê é que amas a Deus? É pela reputação? Porque isso faz com que as pessoas te elogiem ou te deem valor. O verdadeiro Evangelho nos liberta de tudo isso. Destrói e transforma as nossas motivações. Estás livre para amar a Deus. Estás livre para amar os outros. De uma forma como nunca antes estavas. Deus nos enviou o seu Filho que pagou tudo, nos libertou. Por isso desfruta dessa liberdade. Protege essa liberdade. Expressa e aplica essa liberdade na esperança de Jesus Cristo, na esperança da sua volta, na esperança da revelação da justiça e no amor para com os outros. Mas se não te libertou, se continuas a voltar para padrões de busca por aprovação, de busca por amor, de busca por reputação, de medo, se continuas a servir e a amar tendo em conta este padrão, tu estás totalmente condenado. Se te encontras nestes padrões, avalia a tua vida, porque talvez, e deixa-me sublinhar talvez, tu ainda não sejas verdadeiramente salvo, ainda confies em ti para a tua própria salvação. Tu precisas repousar em Cristo. Repousar tal como nós temos falado, crucificar-te a ti mesmo, dizer que em ti não tens nada bom e chegar até Deus em arrependimento e fé, confiando em Jesus Cristo.
Porque se ainda estás a tentar ganhar mérito perante Deus, tu estás escravo da lei. E o escravo da lei está cortado do único que pode dar vida, do único que pode nutrir, que é Jesus Cristo. Portanto, arrepende-te, vem até Ele, sem nada nas mãos, ajoelhando-te perante Ele e dizendo: Senhor, a Ti nada trago a não ser o meu ser, e diante da Tua cruz eu me curvo. Que Deus nos ajude a viver esta liberdade. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, te damos a graça, a honra, o poder que tu mereces. Ó Deus, nós queremos proclamar com as nossas bocas, com as nossas vidas, que vivemos livres porque Cristo nos libertou. Ajuda-nos a expressar esta liberdade de uma forma plena, amando os outros, sem estarmos escravos de qualquer aprovação. Ajuda-nos, Senhor, a aguardarmos a vinda de Jesus Cristo, do nosso Redentor, de uma forma diária, constante. Ajuda-nos, Senhor, a proteger esta liberdade, protegê-la das ameaças externas e internas. Ó Deus, e ajuda-nos a apreciá-la, a amá-la, a respirá-la, a encher os nossos pulmões e as nossas mentes com tão grande favor que nós ganhamos. Deus, te queremos orar, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquele que nos salvou, Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Ou seja o caminho de gozo e de luz, ou seja com trevas de horror, por Cristo já tenho aprendido a dizer: tenho paz, doce paz no Senhor. Tenho paz, Senhor, no Senhor. Tenho paz, doce paz no Senhor. No Senhor. Agora desejo com Cristo viver, com Ele a carreira acabar, pois eu sei que no meio das perturbações, com Jesus sempre em paz posso estar. Tenho paz, Senhor, no Senhor. Tenho paz, doce paz no Senhor, no Senhor, no Senhor. E chegamos então ao final do segundo dia. Ainda temos mais um dia de congresso. Ainda mais um dia em que o Senhor nos surpreenderá com as suas bênçãos. Não percam amanhã conosco, à mesma hora, que o Senhor a todos vos abençoe.